Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje nós vamos fazer uma aula para exercitar o uso da fórmula que a gente desenvolveu na aula passada, tá? A fórmula da soma dos termos em PG. Vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. Qual a soma dos 10 primeiros termos da progressão geométrica? 6, 18, 54... Bom, relembrando rapidamente a fórmula que a gente desenvolveu, ela diz que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por A1, o primeiro termo, multiplicado pela razão elevado a n menos 1, dividido por razão menos 1. E nessa situação a gente já tem todos os dados praticamente. A gente tem o primeiro termo, que é 6, a gente tem a razão dessa progressão geométrica, que pode ser obtida dividindo qualquer termo pelo anterior, nesse caso 18 sobre 6 dá 3, a nossa razão, e a gente também tem o valor de n, a quantidade de termos que eu quero somar, que é 10. Então, só substituir os dados e fazer a conta. Então a gente tem que a soma dos 10 primeiros termos é dada por A1, 6, multiplicado pela razão, que é 3 elevado a 10, menos 1, sobre 3 menos 1. Lembrando que a razão a gente encontrou pegando um termo e dividindo pelo anterior. Tá? Bom, terminando essa conta aqui, aqui no denominador a gente vai encontrar 2, então vai ficar 2 embaixo, 6 em cima, 3 a décima menos 1. Agora a gente pode fazer algumas simplificações aqui. A gente pode dividir em cima e embaixo por 2, vai encontrar 3 em cima, 1 embaixo. E agora você pode fazer a continha de quanto que é 3 elevado a 10, subtrair uma unidade e multiplicar por 3. 3 elevado a 10 é 59.049, menos esse 1 daqui. Então 59.048 vezes 3, você vai encontrar 177.144. Bom, vamos para a próxima agora. Bom, próxima questão. Qual a quantidade de termos na progressão geométrica finita, sabendo que a soma desses termos é 1023? Bom, então aqui a gente tem uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 e a razão, nesse caso, é 2. Facinho de a gente reparar que de um termo para outro a gente está sempre dobrando. Bom, colocando a fórmula aqui já conhecida, da soma dos n primeiros termos, a gente vai ter isso daqui, como a gente acabou de ver. O nosso objetivo aqui é calcular a quantidade de termos, ou seja, calcular o valor desse n daqui, do expoente. Bom, a gente já tem que a soma é 1023, então vou colocar 1023 aqui. A gente também já tem o primeiro termo dessa sequência, que é o número 1. A razão, que é 2, então 2 elevado a n, menos 1, sobre a razão menos 1. Bom, 1 aqui em cima, 2 menos 1 embaixo também. A gente vai ficar com 1023 igual a 2 elevado a n menos 1. E agora a gente soma um de cada lado. A gente vai ficar com 1024 igual a 2 elevado a n. E a gente já sabe que 1024 é 2 a décima. Bom, e sempre que a gente tem uma equação exponencial, uma vez que a gente conseguiu igualar as bases, basta a gente comparar os expoentes. Lembrando porque a função exponencial é injetiva, né? Então, n igual a 10 aqui. Então a gente tem 10 termos nessa sequência. Bom, e agora uma questão com um enunciado um pouco mais elaborado. Uma página na internet teve 100 mil acessos em janeiro de 2015. Após uma campanha publicitária, o total de acessos aumentou 50% a cada mês, até junho. Qual o total de acessos nesses 6 meses? Bom, então a gente precisa ver quantos acessos que a gente teve desde janeiro até o mês de junho, né? 6 meses. Você deve estar lembrado que a gente já falou nas aulas passadas de problemas parecidos com esse.
né? Nesse caso, a gente tem uma grandeza que está sofrendo uma taxa de crescimento constante. E a gente viu que esse tema está ligado com progressões geométricas, né? Por quê? Em janeiro, foram 100 mil acessos. E como essa quantidade está aumentando 50% a cada mês, para você calcular o total de fevereiro, basta que você multiplique esse número por 1,5. Lembrando que 1,5 é 150%. Afinal de contas, se você quer aumentar alguma coisa em 50%, você vai ficar com 100% de antes, mais os 50% do aumento. Então, o total de acessos em fevereiro, 150 mil. E de maneira análoga, você pode, se quiser, listar até todos, mas não vai ser necessário, tá? Por exemplo, em março, basta que você multiplique de novo por 1,5. Aí, se você fizer 150 mil vezes 1,5, você vai encontrar 225 mil. É fácil de a gente notar que esses três números aqui estão em progressão geométrica. E a gente quer fazer a soma dos 6 primeiros termos, de janeiro até o mês de junho. E aqui é claro que se você quiser fazer isso na mão, você pode. Não é tão difícil assim de você chegar até o mês de junho e fazer a soma de 6 parcelas. Mas a nossa ideia na aula de hoje é treinar o uso da fórmula. Então, vou escrever ela aqui de novo. A soma dos n primeiros termos é o primeiro multiplicado pela razão elevada a n menos 1 e razão menos 1. E aí eu quero saber a soma de 6 termos em PG. Então a soma de 6 termos. Sabendo o primeiro termo, que é 100 mil. A razão, que nesse caso é 1,5, que é o número que eu estou sempre multiplicando um termo da PG para chegar no próximo. A quantidade de termos é 6, que eu já coloquei aqui para você. Menos 1. 1,5 menos 1. Bom, então agora é só a gente finalizar essa conta. Vou deixar para você fazer aí na sua casa essa continha com calma, tá? 1,5 elevado a 6 menos 1, tá? Dividido por meio aqui embaixo. Se você fizer essa conta, você vai encontrar para mim esse número aqui, ó. A soma dos 6 primeiros termos da PG vai ser 2.078.125. Então esse é o total de acessos que a página teve desde janeiro até o mês de junho de 2015. Bom, então por hoje é só. Até a próxima.